Fala, galera do nono ano. Vamos agora continuar nossa videoaula lá de algumas semanas atrás, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial. E a videoaula de hoje ela vai ter duas partes, tá bom? Primeiro, essa parte que eu vou continuar a explicação da última videoaula desse capítulo 7 aí, de Segunda Guerra Mundial. E a segunda parte eu já vou fazer a correção dos exercícios, tá? Não vou deixar para a semana que vem, vou fazer logo hoje. Senão a gente vai ficar muito atrasado na disciplina, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, né? Deixa eu pegar o mouse aqui, peraí. Na aula passada, nós falamos sobre Segunda Guerra Mundial, né? Falamos sobre os antecedentes, o início da guerra, a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, né? Além da política da boa vizinhança também que eu falei com vocês, né? Agora, hoje nós vamos falar sobre essa parte final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Como assim? Nós teremos uma reviravolta na guerra. Que reviravolta vai ser essa, né? Nós teremos a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Por seus motivos, que a gente já falou. E com a entrada dessas duas superpotências no conflito, a Alemanha ela vai estar ocupada. Como assim? Os países do eixo, principalmente a Alemanha, vão ter que lutar em dois frontes de combate: o lado ocidental e o lado oriental. No lado oriental, a Alemanha não conseguia derrotar a União Soviética, já que lembra lá da tática de terra arrasada contra a Blitzkrieg, né, da Alemanha. Então a Alemanha estava com bastante dificuldade de dominar o território soviético. E, como a gente vai ver, ela não consegue e sai derrotada. Enquanto isso, do lado ocidental, temos a entrada dos Estados Unidos na guerra, com um exército descansado, um exército bastante preparado, visto que até então ele não havia entrado diretamente no conflito. Então, enquanto as tropas alemãs, as tropas do eixo já estão bastante inseridas na Segunda Guerra Mundial, já estão cansadas, já estão sofrendo com os combates já ao longo dos anos, as tropas americanas estão lá cheias de gás, cheias de disposição, prontas para o combate, né? Então, a partir do momento que a Alemanha vai ter esses dois frontes de combate para se preocupar, que a Segunda Guerra Mundial vai começar a sofrer uma reviravolta, tá bom? Tanto é que, após 1941, com a entrada desses dois países que eu falei, os aliados vão reconquistar vários territórios dominados pelo eixo, principalmente alguns territórios da Ásia, por intervenção americana, né? Ali contra o Japão, e territórios do norte da África, que temos a expansão italiana aí, que começa a sofrer golpes muito fortes. Enquanto que lá do lado do leste oriental, né, do leste europeu, nós temos a União Soviética, que vai, após o enfraquecimento alemão, ela vai passar a dominar o leste europeu também. Então aí o cerco vai se fechando contra os países do eixo, né? Agora, quais foram as últimas batalhas da Segunda Guerra Mundial? Nós tivemos, tá mais ou menos na ordem, tá bom, gente? Nós temos a invasão da Itália e a morte de Mussolini, que vão ocorrer entre 1943 e 1945. Lembra que eu falei agora, né? Que o norte da África, que era dominado pela Itália, estava sendo ocupado pelos aliados, estava sendo reconquistado, tirando lá a dominação italiana, e pouco a pouco vai se avançando até a Itália. Entre essa data aí, 43 e 45, nós temos a participação, inclusive, do Exército Brasileiro, com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a atuação dos pracinhas, né? Como eram chamados carinhosamente, soldados rasos do Exército Brasileiro que foram guerrear na Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, a atuação dos pracinhas ela foi muito importante em vários momentos dessa ocupação do exército dos aliados na Itália, tá bom? Em 43, Mussolini ele foge de onde ele estava, né? Visto que os aliados já estavam invadindo a Itália, e ele tenta se refugiar num pedaço da Itália ali que tinha ocupação nazista também, né? Só que no final das contas, Mussolini é capturado e é morto em 45, tá? Nós temos agora a Batalha de Stalingrado,
Como a Alemanha não conseguia dominar o centro da União Soviética, né, não conseguia avançar, ela vai mudar o direcionamento de suas tropas para Stalingrado, que era também uma região muito importante para a União Soviética. Só que, mesmo assim, o exército alemão está muito enfraquecido já, por causa dos conflitos, que não iam para lugar nenhum contra os soviéticos. E, entre 42 e 43, a União Soviética vai vencer esse conflito da Batalha de Stalingrado e vai avançar em direção à Alemanha. Então, o exército alemão sai extremamente derrotado e a União Soviética avança. Tá bom? Então, aí a gente tem o fronte oriental lá, cada vez mais adentrando a Europa. Temos também o dia D, em junho, 6 de junho de 1944. O que foi esse dia D? Foi o dia decisivo para a vitória definitiva dos aliados. Como assim? No final do ano anterior, em 43, ocorreu uma conferência chamada Conferência de Teherã. Tá? Ou Turan, dependendo de onde você lê. E nessa conferência, as superpotências, né, vão se reunir e discutir os rumos da Segunda Guerra Mundial, as superpotências aliadas, né, no caso. E eles acabam decidindo pelo seguinte, para a gente conseguir dominar, atacar os nazistas definitivamente, nós precisamos criar uma nova frente de combate. Temos já a frente ocidental, a frente oriental, e a Conferência de Teherã vai definir que a nova frente seria pela França. Então, a partir da conferência, esses países aliados vão se organizar para que no dia 6 de junho de 44 eles invadam o território da França, né, que estava sendo ocupado pelos nazistas, e expulsem os nazistas do lugar. Tanto foi assim que os próprios franceses que estavam sendo dominados vão resistir aos nazistas nesse momento para que isso facilite a entrada dos aliados no território. No final das contas, já a França é libertada e os nazistas são expulsos. E esse dia dele é decisivo para abalar, para marcar o avanço dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já tem uma grande vitória soviética aqui e uma grande vitória dos outros países aliados aqui. No final das contas, no dia 30 de abril de 45, já em abril, a Alemanha estava sendo ocupada pelos aliados, Berlim já havia sido ocupada pelos soviéticos, no caso, e em abril, Hitler vai se suicidar junto de sua esposa Eva Braun, e alguns dias depois ocorre a ocupação definitiva da União Soviética na Alemanha e, consequentemente, a rendição alemã na Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, o que a gente pode ver aqui? Que o Exército Vermelho, o Exército Soviético, ele foi decisivo para a ocupação na cidade de Berlim, a ocupação alemã, da Alemanha, né, que vai encerrar o conflito. Tá bom? Agora, a Alemanha já caiu aqui, né? A Itália já caiu aqui, mas o Japão continua firme e forte. Quer dizer, não tanto, né? Mas o Japão ele continua não se rendendo, mantendo os conflitos contra os Estados Unidos, tá? Então a guerra para o Japão ainda não acabou. Agora, o que a gente pode falar sobre o Japão? O Japão havia um pacto, havia o pacto de não agressão, né, dos países do eixo contra a União Soviética, e o Japão ele não vai entrar em conflito direto com a União Soviética na Ásia. Ele respeita esse pacto. Né? Agora, com os Estados Unidos, a história foi outra. Nós tivemos o ataque a Pearl Harbor, que falamos na aula passada, né? E o Japão ele continua mantendo a sua guerra contra os americanos na região da Ásia, no Oceano Pacífico. Né? Oceano Pacífico? Ok, é isso mesmo. Então, dito isso, o Japão ele continua buscando conquistar territórios no continente asiático, continua seus conflitos contra os americanos, né? E mais para o final, ele vai recorrer até mesmo a táticas kamikaze, ataques suicidas, né? Em que os pilotos de aviões japoneses, vendo que iriam ser derrotados, acabavam se explodindo com o avião e tudo, né? Para abalar as tropas americanas. Então,
esses ataques kamikazes ficaram bastante conhecidos. Em 45, né? Em agosto, na verdade, se eu não me engano, acho que desde junho, julho, o presidente americano Harry Truman, no caso, o Roosevelt já havia falecido, então Truman ele decide dar um golpe decisivo no Japão para que o Japão reconheça a rendição e acabe o conflito. E esse golpe decisivo vai ser o uso de 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos, que vão cair na cidade de Hiroshima e Nagasaki, tá bom? Com o uso dessas 2 bombas atômicas, o Japão ele reconhece a derrota. O imperador japonês reconhece a rendição na guerra. Agora, por que a gente tem que falar da importância do uso da bomba atômica? O Japão, apesar de não reconhecer a rendição até então, ele vinha sofrendo grandes perdas. Então, era uma questão de tempo até o Japão se render. A diferença militar estava ficando muito grande. Então, o Japão estava ficando muito enfraquecido. Agora, por que a bomba atômica é utilizada mesmo assim? Aí temos várias interpretações, né? Por um lado, nós temos já a mudança do cenário geopolítico internacional, de que a gente vai ter uma União Soviética contra os Estados Unidos, ambos muito poderosos. Então, o uso de uma bomba atômica pelos americanos seria uma maneira de demonstrar o seu grande poder militar e meio que uma indireta para a União Soviética, dizendo: a gente está tão mais desenvolvido que vocês que a gente jogou uma bomba atômica no Japão. Entendeu? Então, seria uma maneira de você demonstrar essa alta capacidade militar, alta capacidade bélica americana, né? Uma outra interpretação é justamente fazer uma derrota bem, não é teatral a palavra que eu quero, né? Mas bem performática, uma coisa bem grande, bem impactante, né? Visto que foram os japoneses que iniciaram o conflito contra os americanos quando atacaram a base de Pearl Harbor. Então seria uma maneira bem agressiva de você mostrar a dominação americana contra os japoneses, né? Entre outras interpretações possíveis. Amanhã a nossa amanhã a nossa aula no Zoom e eu vou mostrar para vocês alguns videozinhos sobre isso aí, tá? Agora, então o Japão assina sua rendição, acaba-se a Segunda Guerra Mundial e quais são as consequências, né? E os tratados de paz da Segunda Guerra Mundial? A consequência primordial é a mudança do cenário geopolítico internacional, ou seja, iniciou-se a Guerra Fria, que é uma guerra em que Estados Unidos e União Soviética vão travar, vão disputar, mas que elas não vão entrar em um conflito direto, a gente ainda vai falar por que disso, e a construção da nova ordem mundial, que é a ordem que vai marcar o final da década de 40 até o início dos anos 90, em que nós teremos um bloco capitalista e um bloco socialista disputando poder e disputando influência mundial, tá bom? Que é justamente a Guerra Fria. Agora, sobre os tratados de paz, nós tivemos diversas conferências entre os países dos aliados, né? Principalmente França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Em boa parte do tempo, tira-se a França daí. Mas a França também vai ter uma participação muito importante em algumas dessas conferências. Vamos lá. Vamos falar de 3 conferências importantes, tá? Essas 2 são ditas no livro, essa aqui, se eu não me engano, não se fala. Só se menciona um pouquinho, mas eu vou falar das 3. Em fevereiro de 45, temos a Conferência de Alta, com Churchill, Roosevelt e Stalin, ou seja, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Nessa conferência, essas nações vai ser um clima bem amistoso, né? Vão estar em harmonia para decidir punições aos países do eixo e redefinir o mapa europeu que havia sido transformado, né, por causa dos avanços dos países do eixo e tudo mais. Repara que a guerra ela acaba definitivamente em agosto, mas em fevereiro eles já estão se reunindo. Por quê? Porque em 45 os aliados já têm praticamente certeza de que eles vão vencer a guerra. É uma questão de tempo, tá bom? Então, quando isso aqui estava acontecendo, a Itália já havia sido invadida, a Alemanha estava sozinha na Europa praticamente para fazer a guerra.
a Alemanha logo depois de ser ocupada, né? E o Japão em agosto com a bomba atômica. Agora, em julho e agosto de 45 ocorre uma outra conferência, chamada Conferência de Potsdam. E nessa conferência, os países aliados não estão mais tão harmoniosos quanto antes. Por quê? Porque nessa conferência aqui, eles estão definindo novas punições aos países do eixo e está havendo uma disputa de interesses entre os aliados. E aqui a gente já consegue ver o mapa geopolítico internacional se modificando. Por quê? Nessa conferência de Potsdam, nós temos a União Soviética de um lado, buscando seus próprios interesses, buscando manter os territórios que ela anexou, buscando manter a sua parte da Polônia, e por aí vai. Enquanto temos os países aliados, os outros aliados, americanos, ingleses, né, buscando frear esse desenvolvimento soviético, já preocupados com que isso poderia acarretar mais para frente. Então, uma disputa de interesses. E o que eles concordavam? Que a Alemanha teria que ser dividida. Então, a Alemanha ela é dividida em 4 partes, uma para cada potência da conferência, ou seja, uma para a França, uma para a Inglaterra, uma para os americanos e uma para os soviéticos, tá? Que seria administrada por esses países. Mas, no final das contas, a Alemanha ela vai ter 2 blocos, né? 2 partes. A parte capitalista e a parte socialista, com a influência desses países aí que eu falei agora. Em abril de 45, nós temos a Conferência de São Francisco, que vai definir a criação da ONU. Tá? Essa criação da ONU ela já havia sido discutida desde a Conferência de Yalta, em que esses países estavam preocupados em um terceiro conflito mundial, então eles vão criar uma estrutura internacional para mediar os possíveis conflitos que o mundo possa ter. Havia a Liga das Nações, mas a Liga das Nações não deu certo porque ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Então eles vão criar uma nova estrutura que, no caso, vai ser a Organização das Nações Unidas. Tivemos também o Tribunal de Nuremberg, que eu acho que o livro de vocês comenta, que foi um tribunal composto pelos países aliados para julgar crimes nazistas de membros importantes da Alemanha nazista. Claro, alguns membros não foram julgados porque já haviam morrido, como Hitler e Joseph Goebbels, que era o responsável pela propaganda nazista. Tá? Se eu não me engano, foram 24 nomes que foram julgados nesse tribunal, enquanto ele estava em vigor. Então, gente, isso aqui foi a matéria da Segunda Guerra Mundial. O resumo eu vou colocar lá na pasta. Vou encerrar por aqui, mas já vou gravar a próxima videoaula, que é a de correção de exercícios do capítulo 7, tá? São bem pequenos, tá bom? Não vai ser muita coisa, não. Então, até daqui a pouco.